de nos orientar, de nos ensinar. Deus nos dá uma puxadinha na nossa orelha, né? Para nos conduzir, colocar no prumo, conduzir como tem que ser as coisas. Nos fala, filho, olha, sai daí. Abre os nossos olhos para as maldades desse mundo, para pessoas ruins, de coração duvidoso. Ele vai nos ensinando, Ele vai nos mostrando. Eu sempre gosto de frisar que Deus ele vai nos mandando sempre sinais. Ele vai sempre nos dando um toque, mostrando situações, mostrando, né, algumas coisas que é para que a gente possa refletir mesmo diante das nossas escolhas do dia a dia. E assim a gente vai aprendendo. Assim a gente vai dando umas erradas também, né? Quem não erra, né? Quem não falha? Todos nós, né? Todos nós temos as nossas falhas, os nossos erros. E até nisso Deus vai tratando. Deus vai tratando, sabe o que? O nosso ego. Deus vai tratando a nossa vaidade. Deus vai tratando tudo que não condiz com a vontade do reino dele. E aí cada um tem o seu ponto de partida, como o pastor frisa. Cada um está de um jeitinho. Deus ele vai te modelando, Deus ele vai te fazendo novo. Deus ele vai te dando a oportunidade de você recomeçar. E quando a gente faz uma avaliação de vida, quantas vezes nós já precisamos recomeçar em algumas coisas? Quantas vezes a gente precisou dar uma volta para caramba? Se eu tivesse ido por aquele caminho, seria muito mais prático. Se eu tivesse seguido o que Deus me falou lá atrás. Eu gosto muito do que a palavra diz, que chega um ponto da vida que vem uma certa maturidade, que se a gente colocar em prática tudo que a gente já aprendeu, né, a gente talvez não precisaria mais de tantas coisas assim. E a nossa luta é frenética para que realmente as coisas aconteçam. A ansiedade está aí, né? A crise de ansiedade é algo que está na vida de muita gente, de líderes, de pastores, de pessoas que têm muita responsabilidade. A gente vai vendo que isso está realmente aflorando na vida de muita gente. E a gente vai vendo que Deus ele sempre está avisando, sempre está dando um toque. Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas sim pela ação de graças, né? Por poder agradecê-lo, como eu estava falando agora há pouco no louvor, poder agradecê-lo por tudo que Ele faz na nossa vida. Mas às vezes a gente não está desse jeito, a gente está meio confuso. Então a palavra de Deus hoje, palavra muito conhecida, a gente sempre cita ela nas ministrações, e está lá em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Minha. Samuel está logo aí, depois de juízes, antes de reis. Peço que à medida que acharem, se coloquem de pé, com a vitória do Senhor, aqueles que podem, claro. Vamos fazer a leitura. Deus enviou o seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia em seus braços. E ele a considerava como carne de sua carne. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão de uma de suas ovelhas ou dos seus muitos bois a fim de oferecer uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante,
Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou a Natã: juro por Deus, no nome do Senhor, que o homem que concedeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã revelou a Davi: esse homem és tu, e assim diz Yahvé, Deus de Israel: eu te ungi o rei de Israel e te salvei das mãos de Saul. Eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, porque desprezaste a palavra de Deus, fazendo o que eu reprovo, tu mataste a fio da espada a teu servo Urias, o heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz Deus: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as mulheres à luz deste sol. Tu agiste as ocultas, mas eu cumprirei tudo que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e a plena luz do dia. Amém? Feche teus olhos, cubra a tua cabeça em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, na tua santa, rica e maravilhosa presença que nós estamos agradecidos porque em todo tempo o Senhor está conosco. Obrigado, papai, por cuidar de cada um que aqui está. Obrigado por cada família representada. Obrigado por cada criança. Obrigado pelos nossos vizinhos, Pai amado, da esquerda, da direita, da frente, de trás deste lugar. Obrigado por este local, papai. Que o Senhor, nesse instante, Pai amado, eu creio que a tua presença mais uma vez se faz aqui. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é. Assim como lhe peço em cada oportunidade, mais uma vez eu lhe peço, Senhor, que cada palavra que sair da minha boca, papai, seja dirigida pelo teu Espírito Santo. E que tudo o que eu falar seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aplauda esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Muito bom, gente. Aleluia. Esse trecho é um trecho muito conhecido, muito citado nas pregações, aonde está aqui, né? O que a gente normalmente cita nas ministrações, lembrando de Davi, lembrando do erro de Davi, lembrando que Davi cometera com uma mulher chamada Batseba, que não era mulher dele, era mulher de um homem chamado Urias, comandante da guarda. E Davi se interessa por essa mulher e decide bolar um plano. E Davi já era rei, como todos aqui, eu creio que saibam. Davi já tinha um alto cargo em Israel. Já tinha uma grande bênção de Deus em suas mãos, assim como Deus cita aqui. Dizendo: Davi, eu te dei tudo o que você precisava. Davi, eu fiz tudo para você. E ainda se você tivesse me pedido mais, Davi, eu teria feito por você. Então a gente vê aqui algo acontecendo para um homem escolhido de Deus, que hoje, quando a gente olha o nosso mundo fazendo um paralelo, se torna comum. O que não era para se tornar comum, se torna comum diante da atitude de muitos e muitos homens. E a gente vai vendo que Davi, ele a grandiosidade do Deus de Davi, ela perdura, as consequências desse erro, eles são inevitáveis. Eu acredito que quando Davi se está consciente de tudo que ele fez, ele, se pudesse, ele voltaria atrás de tudo. É aí que está o perigo do pecado. É aí que está o grande lance do pecado. É aí que está a batalha espiritual que muita gente não enxerga, cai na cilada, cai na armadilha, e quando vai ver, quando vai abrir os olhos, já foi. Já foi. E aí as consequências são inevitáveis. E aí eu digo, ainda mais se é uma pessoa que está com Deus, andando com Deus, caminhando com o Senhor, usando o nome de Deus para cima e para baixo.
As consequências são inevitáveis. Então a gente vai vendo que Davi, ele age pela sua carne, ele age pelo instinto, ele age de uma forma traiçoeira, ele age de uma forma totalmente fora dos padrões que ele já havia aprendido, declarado e vivido já. Ele nessa altura, ele já tinha passado por Saul, ele já tinha enfrentado situações totalmente adversas com Golias. Ele, quando era jovem, todos aqui também eu creio que lembram, ele era um homem que cuidava de ovelhas, e muitas vezes tinha que enfrentar urso, enfrentar leão, ou seja, uma vida de dificuldades, uma vida de afrontos, uma vida de muitas batalhas. Já era um cara teoricamente experiente e maduro para não cair mais numa cilada dessa. Mas a Bíblia ela vai dizer para mim e para você, aquele que se considera firme, o que acha que está firme, o que é firme, vigie. Vigie para que não caia. Então não é porque eu sou crente há 10 anos, 20 anos, 5 anos, 30 anos, 50 anos igual o Rafael, que a gente vai achar que não pode cair, vai achar que a gente é intocável. O erro de Davi aqui foi o adultério, mas quantas tentações batem na nossa porta para que a gente envergonhe Deus, né? E quando a gente para analisar a nossa rotina de vida, quando a gente para analisar o dia a dia, e analisa mesmo e fala, nossa, vamos analisar agora tecnicamente o espiritual, fala, nossa, é demais. É uma coisa atrás da outra, é uma situação atrás da outra, é uma coisa que se levanta ali, aí para uma, levanta a outra, aí acontece uma, levanta a outra, aí quando você resolve essa, levanta a outra ali, aí levanta 3 aqui, aí você fala, meu Deus, o que fazer? O que a gente acabou de louvar, o que fazer? E o próprio louvor que a gente acabou também de louvar vai dizer, é adorar, é adorar. É entender que diante dessas lutas, dessas batalhas, e Davi tinha entendido muito bem isso, ele precisava adorar, ele precisava buscar o seu maior refúgio, como ele se refugiou numa caverna, por exemplo, se refugiar em Deus. Muitos erram nessa altura aqui, quando chegam nesse estágio que nem Davi chegou, que eles vão se refugiar em qualquer outra coisa, menos em Deus naquele instante. Davi se refugiou onde? Numa estratégia maligna, para tentar esconder aquele pecado, porque não queria ser envergonhado. Mas quando o pecado é consumado, a palavra de Deus vai dizer que ele conduz a gente à morte. E é o que Davi com certeza sentiu, uma morte espiritual, uma situação que ele talvez nunca tenha passado dessa forma, nunca tenha sentido. Nunca deve ter sentido tanto medo, irmão, tanta vergonha, tanta dificuldade. Nem com Golias ele sentiu esse medo, essa vergonha. E as consequências, como a palavra de Deus nos ensina aqui hoje, ela vem. Davi mesmo condena pessoas com tais atitudes. É muito louco, né? É aquilo, olha, escuta o meu conselho, mas eu faço o que eu faço. Sabe? Ó, o que eu estou falando aqui, beleza, mas o que eu faço não faz não, viu? É aquele falso testemunho, né? Falar de Deus, igreja, teoricamente qualquer um pode falar. Agora a gente agir e estar em Cristo faz diferença. Falar que é crente, beleza, mas o que vai dizer como a gente está com Deus, sabe o que é? É o reconhecimento das nossas falhas, sabe? É o reconhecimento dos nossos pecados. É a gente realmente reconhecer e colocar diante do altar de Deus e falar, Senhor, está aqui o meu erro, está aqui a minha falha. Porque enquanto Davi, ele não fez isso com Deus, a palavra de Deus vai dizer que os ossos dele definhavam. Porque ele era um homem temente a Deus. Enquanto ele não confessa com Deus, enquanto ele não fala a verdade para Deus, enquanto ele passa uma situação de vergonha que o profeta é usado para abençoar a vida dele, sabe o que acontece? Ele vai definhando.
a ponto de dizer: Senhor, tira tudo de mim, tudo, menos o teu Espírito, menos a tua presença. E aí está um homem que vai mostrando um fruto de arrependimento, não de remorso. Cara, eu errei, eu pisei na bola, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter agido dessa forma. Eu agi, errei, pequei, e não vou voltar a pecar mais. É aí que está a diferença, é aí que está o grande lance. Infelizmente, quando se peca, muitos não sentem dor, muitos não sentem isso que Davi sentiu. E a palavra de Deus me ensina que Davi é segundo homem coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele mostra fruto de arrependimento, a ponto, meu irmão, de entregar tudo para não perder mais o Senhor. E isso vai ser demonstrado com que? Com as suas próprias atitudes. Davi errou de novo, como errou com Batseba. Davi errou de novo, como errou com Urias. Davi errou de novo desta forma? Não. É aí que está a diferença. É aí que a palavra de Deus vai falar comigo e com você hoje. Às vezes o problema não está às vezes no nosso erro, mas está na sequência de erros. Está eu permanecer no erro. Está eu falar que me arrependo e daqui 2 meses, daqui 3 meses eu repito a mesma coisa. Aí eu estou falando para Deus e para as pessoas que estão ao meu redor, que eu amo e que me amam, dizendo assim: olha, o que eu falo de Deus, cara, você pode apagar tudo, porque eu não fui transformado, eu não busco mudança, para mim não está mudando nada. Mas eu insisto em falar no nome de Deus. Então a gente vai vendo que Deus, ele me ensina, ele te ensina coisas que às vezes estão muito fáceis da gente entender. Às vezes é para você abençoar uma vida, ou às vezes é para você mesmo essa mensagem. De alguma forma é para nós, de alguma forma é para você. Então a palavra de Deus, ela ensina de uma forma tão maravilhosa, que Davi, ele é envergonhado por um profeta. Os profetas naquela época tinham muito respeito. Davi já era rei, Davi poderia ter mandado matar Natan, e ninguém ia falar nada. Aí Deus ia levantar um outro Natan. Aí Deus ia levantar outro. Sabe por que? Deus. A palavra de Deus vai lá: de Deus não se zomba. Então, se eu falo que eu estou com Deus, é melhor eu estar com Deus, meu irmão, sabe? Ali na minha caminhada simplesinha, do que eu falar que e nada disso acontece, nada disso é verdade. Eu valorizo muito isso na vida de Davi, eu estudando Davi. É impressionante como Davi, esse temor faz a diferença na vida dele. Faz a diferença, porque ele é um homem que ele teve o seu erro, mas é um homem de palavra. É um homem que falou: eu vou mudar, eu mudei. E é isso que falta. E é isso que falta nesse mundo que a gente vive. Pessoas que dizem que estão caminhando com Deus, mas que precisam de mudança. E Deus está falando: você precisa de mudança, você precisa mudar, mas continua insistindo no erro, continua insistindo na mentira, continua insistindo em coisas que não são agradáveis ao Senhor. E aí a gente vai vendo Deus usando a palavra de hoje para nos ensinar tantas coisas maravilhosas. Então Deus chega a ponto de dizer: sendo assim, porque desprezaste a minha palavra. Aí dá uma pegada, sabe por quê? Isso vem para a gente para dizer o quê? Como que eu tenho tratado a palavra de Deus? Desprezo é algo muito forte. Você já foi desprezado por alguém? Já sentiu o sentimento do desprezo? É um dos piores que tem. Às vezes é pior que você tomar um tapa na orelha. Você já chegou a ter que desprezar alguém porque aquela pessoa, ela te maltratou, porque aquela pessoa pisou na bola com você, aquela pessoa, nos relacionamentos tem muito isso, né? Vou dar uma desprezada aqui, vou parar de falar com ele. Hein, Fernando? Não sei se você já fala. Você apanha em casa que a gente sabe, mas é assim às vezes, né? A gente fala: vou falar para minha esposa, eu não quero mais, vou ficar uma semana sem falar. Já aconteceu isso? Não.
Não, né? Isso aí é só lá em casa que acontece. Só está acontecendo lá em casa, mano. Na casa de ninguém vai estar acontecendo, hein, Rafa? Vai dormir brigado. A palavra de Deus fala para você dormir brigado? Mas às vezes a gente insiste. Às vezes nisso se fala, Deus está falando, não faz. A gente insiste em virar um para o lado, e virar outro para o outro. E tem um que ronca, né? Tem uma ali atrás que eu vou falar para você, misericórdia, Senhor. Toma conta dele. E a gente vai vendo que é assim. Aí quando a gente acorda no outro dia, tem gente que diz que nada aconteceu. Bom dia! Bom dia! Como assim, bom dia? Aí tem uns que continuam de bico. Tem uns que ficam de bico o dia inteiro. Vamos esperar ela pedir desculpa, vou esperar ela pedir desculpa, vou esperar. E eu vi hoje um Rios que é muito legal. Vou tentar desenhar aqui ilusoriamente para você, né? A desculpa do homem, como que é a desculpa do homem? Desculpa, meu amor. Desculpa, eu errei. Normalmente é assim, né? O homem, desculpa. Tá bom, desculpa, tá caída você por lá pra fora. Desculpa. Aí a mulher, para ela pedir desculpa, ela vem. Aí quando ela tá chegando lá, desculpa, ela volta. Aí esse homem não tem sabedoria, o que ele faz? Ele fica de bico de novo. Ela não me pede desculpa. Então a gente vai vendo que são coisas que a gente dá risada, a gente dá uma brincada, mas que é muito sério, porque sai do que Deus ensina. Deus vai falar também para você que a gente não deve dormir brigado com o outro. A palavra de Deus vai ensinar que a gente não deve nem ceiar. Se tiver brigado com o irmão da igreja, por exemplo, e tiver aquilo, eu tenho que me acertar com o meu irmão primeiro. Eu não posso ceiar. Então assim, é muito sério, mas se a gente não age com a mesma seriedade com que a palavra vem para nós, o que a gente está fazendo com a palavra? Desprezando o que Deus tem me falado. E aí às vezes eu me pergunto, mas por que está acontecendo isso na minha vida? Como você tem tratado a palavra de Deus? Aí Davi, ele toma um choque aqui com Natan. Porque quando Natan revela, então, esse cara é você? Esse cara é você, gato. Davi entra em choque. Porque é o que a palavra diz. Esse homem é você. E assim diz Deus, eu te ungi rei. Olha só que pesado. Eu te ungi, Davi. Abre o olho aí, mano. Olha para o meu olho. Olha Deus falando para Davi. Davi, eu te ungi rei. Eu te livrei de Saul. Eu te dei a casa de Israel. Eu te dei todas as mulheres. Eu te dei tudo, filho. Só que agora, sendo assim, porque desprezaste a minha palavra, segura agora a consequência. Segura a onda, porque vai doer. E às vezes a gente não tem noção disso. Às vezes o crente ele não tem essa noção. E é sério. Porque a palavra de Deus, ela não é de brincar, né? Dá para levar mais ou menos. Então ela vem me dizer, te dizer assim, cara, não despreze a palavra de Deus jamais, porque as consequências são inevitáveis. Inevitáveis. Aí se você olha o que acontece com Davi, é triste. A palavra de Deus diz que Davi também agiu nas ocultas, né? Agiu por trás dos panos com Deus. Deus se sentiu o que com Davi? Traído. Falou, pô, Davi, você, cara, você deu dessa comigo. Então toda vez que a gente estiver pertinho do pecado, pensa nisso. Pensa nisso e não negocia isso. As pessoas vão ficar chateadas, problema das pessoas, né? As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não sabem lidar com situações que não são corretas. Eu aprendi que no meu barco tem um cara chamado Jesus. É esse que está no meu barco. E Jesus ele fala que é o seguinte, cara.
a estar no barco com ele, muitos vão sair fora, muitos vão desistir. E precisa ser assim nas nossas vidas, de tomar decisão. A gente quer Jesus no nosso barco ou a gente quer iniquidade no nosso barco? A gente quer Jesus no nosso barco ou quer pessoas mentirosas no nosso barco? A gente quer Jesus no nosso barco ou a gente quer o pecado no nosso barco? A palavra de Deus diz que quando estava no mar, estava tudo agitado. E quando Jesus entra, veio o quê? A bonança, a calmaria, a paz. Mas o mar está agitado. Mas quando Jesus está no barco, tem. Aí a pessoa insiste, sabe, em fofoca, insiste em mentira, insiste em prejudicar o próximo, insiste em prejudicar uma equipe, insiste em prejudicar as pessoas, insiste. Qual a consequência? Não tem jeito, porque vai totalmente fora do propósito. Então às vezes se preocupe. A palavra da missionária foi muito maravilhosa, Power, Ultra Show, semana passada, que é exatamente isso. Essas flechas que vêm contra você, que está posicionado com Deus, elas vão bater na sua armadura e vai cair. Não penetra. Não penetra. Por isso que a preocupação de Deus com Davi, você precisa estar forte comigo, cara. Você precisa entender que se você der essa flecha, sabe o que acontece? Você está vulnerável. Eu não quero um meio vulnerável, eu não quero um cara vulnerável, eu não quero uma pessoa vulnerável falando que me ama. Então quando a gente faz isso, coloca Jesus no nosso barquinho de vida. A gente tem alguns barquinhos de vida. Você tem o barquinho da tua igreja. Jesus está no barquinho dessa igreja. É a pergunta que a gente precisa se fazer. Aí você vai olhar o quê? Vai olhar o quê? O testemunho da igreja. Não é o que a igreja fala, não é quantas pessoas tem na igreja, não é a placa bonita, se é bonita, não é se está aqui, se está ali, se tem lá, não tem nada a ver. Jesus está nesse barquinho. Aí que muita gente erra, porque as pessoas vão pelo que vê, vão pelo show, vão por isso, vão pelo aquilo, vão por um monte de outra coisa, menos de analisar mesmo o testemunho. Teve mudança, né? Aí tem transformação, aí é uma igreja que prega a palavra de verdade. Aí é uma igreja que não está se importando com outras coisas a não ser a palavra de Deus. O foco é sempre a palavra. Ah, mas eu não quero ir na igreja para ouvir a palavra. Então, meu irmão, vai no circo, vai no barzinho, ouvir uma música ao vivo, onde você quiser. Mas você vem na igreja, meu irmão, igreja é para ouvir a palavra de Deus e para ser abençoado, ser direcionado por Deus e ser transformado. É isso. Então a gente vai vendo que tem vários barquinhos. Aí tem o barquinho do seu trabalho. Aí tem o barquinho lá do seu trabalho. Quando você chega com o seu barquinho, está chegando com o seu barquinho, quem está com você no barquinho? Jesus. As pessoas que estão lá no seu barquinho, no seu trabalho, vão querer pular para dentro do seu barquinho, elas podem entrar no seu barquinho? Alguns podem, outros não. Ah, mas não tem nada a ver com a igreja com o trabalho. De verdade. Tem aqui pessoas que trabalham comigo todo dia. Se não for para a glória de Deus, deixa quieto. Deixa quieto. No meu barquinho vai para outro barquinho. No meu barquinho, né, lindo? Buscar o máximo de coisas corretas possíveis para que seja para a glória. Como é para a glória de Deus se não é correto? Ou busca ser, é aí que está o grande lance. A pessoa está aqui, ó, que nem Davi, mas Davi ele fez o que para voltar a ser um homem de adoração, um homem respeitado por Deus? Como que ele precisou fazer? O que ele precisou fazer? Mudança de rota. Ali eu não vou mais. Porque volta a dizer, todo mundo está suscetível a erros. A gente está num processo de santificação, a gente precisa ser consciente disso. Pode ser que amanhã você erre, dê uma vacilada, pode ser que eu erre. E aí? Por isso que quando a gente está na Bíblia, a probabilidade da gente errar se torna com Deus, com o reino, eu estou falando. Então é maravilhoso ver essa transformação de vida na vida daqueles que decidem e entendem isso. Ah, agora eu vou no barquinho, vou lá na minha família. Como que está a tua família, meu irmão? Ela está no barquinho.
ela faz parte desse barquinho. Ou ainda tem pessoas na parentela arredias que não querem saber de nada embaixo de Jesus, coisa nenhuma, que não respeitam você, não respeitam Jesus, não respeitam nada. Mas é parente, meu irmão, mas no meu barquinho você não vai entrar. Ah, mas não é mais nem menos. No meu barquinho você não vai entrar. Eu te amo, tá tudo certo, mas aqui acabou. Então o crente, ele precisa pôr um limitador na vida dele, irmão. Devagar, devagar. Isso. Então, nós precisamos botar limites. Nós precisamos botar limites. Ah, mas eu não coloco porque é minha irmã. E a minha irmã, mas a sua irmã, meu irmão, ela está causando o que na tua casa? Ela está causando o que? Bênção ou maldição, irmão? Ela está trazendo coisas boas ou é a fofoqueira da família? Ou é a pessoa que só causa discórdia? Estou dando exemplo, tá bom? Não estou falando que é irmã, não. Pelo amor de Deus, hein, Paulo? Rosinha está cansada, conhece a Rosinha? Rosinha está cansadinha, né, Rosinha? Então, o que a gente vai vendo? As pessoas às vezes elas vão fazendo o quê? Elas não põem limite, mas a casa dela vira uma bagunça, sabe por quê? Porque Jesus, ele não vai participar da bagunça. Jesus, ele não vai participar das coisas erradas. Jesus não vai participar de coisas que não estão legais. Não vai participar. Aí sabe o que acontece? Você chega na sua semana e fala, nossa, minha semana foi tão ruim. O que aconteceu semana passada, irmão? Qual foi a sua atitude semana passada com Jesus? Minha semana foi ter uma mágoa tremenda de tal pessoa, foi ter uma raiva de tal pessoa, foi ter negócio. Mas Jesus estava no seu barquinho, você sentiu isso tudo? As pessoas talvez sintam de você, mas você está sentindo isso? Então põe os seus limites. Ó, já que você me causa mal no meu barquinho, você não entra mais. Então as pessoas elas têm medo de fazer isso. Tem medo. Porque vai causar algum desconforto na parentela, vai causar algum desconforto com o amigo. Ah, mas é meu amigo de infância, meu irmão, é teu amigo de infância, mas ele cabe dentro desse barquinho aí? Ele cabe dentro das requisições desse barquinho? Cabe não. Então, meu irmão, foi bom estar com você, valeu. Uau, 30 anos, 40 anos de amizade, mas não dá mais, porque eu decidi viver uma outra pegada. É melhor você estar certo com Jesus ou estar certo com quem não quer andar com Jesus verdadeiramente? É melhor eu querer Jesus, né? Eu falo, Jesus, entra aqui, fica aqui comigo, eu decidi andar contigo. Então é isso que Davi entende, é isso que ele ensina, e a gente vai ter essa conclusão, sabe aonde? Vai lá comigo. Vamos primeiro no 51, Salmo 51. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovais. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração, ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com ísopo e ficarei limpo, lava-me mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito.
Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofertaria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Aleluia. O Salmo 51 é exatamente escrito por Davi, confessando a Deus e pedindo a Deus socorro. Ele está falando: Senhor, tem piedade de mim. É aí que o Espírito Santo vem ensinar você hoje, diante de pecados, o que a gente deve fazer. Senhor, tem piedade de mim, eu errei. Tem piedade de mim. Quando você abre o coração e é sincero com Deus diante disso, aí sim, meu irmão, há manifestar de Deus ao teu favor. O erro do ser humano é achar que ele comete o pecado, ele fica ali escondidinho, não fala nada, não se arrepende porque ele volta a fazer, então ele só tem um remorso na hora, sabe o remorso? Dá aquela dorzinha, aquela culpa para não ser, visto por ninguém, então ele vai para cá, continua a vida dele, está tudo certo, mas ele não confidenciou a Deus, ele não pediu para Deus perdoar ele não confessou os seus pecados a Deus, e o pior, não teve transformação. Porque pode ter certeza, igreja, olha mesmo, pastor, quem se arrepende é transformado. Se a pessoa está falando para você que se arrependeu e não tem transformação, ela não se arrependeu. É isso. Ah, eu me arrependo. Cadê o fruto? E o fruto não vem do dia para a noite. Tem muita gente falando: mas eu prometo que vou mudar. Eu prometo, me dá 3 meses, me dá 6 meses, me dá 1 ano, me dá 2. Aí você paga o preço. Você fala: por amor que eu tenho por você, eu vou dar esse preço, eu vou pagar o preço. Aí você paga o preço. Aí sabe o que acontece? A pessoa não contou nada. Ela vem, ela te dá em dobro a bancada. É em dobro, porque é em dobro a vergonha. Mas ela não está sentindo, porque está tudo bem, né? Para ela, você está com ela ali, ela faz o que quer, bate na sua cara, faz o que quer, te humilha e está tudo bem. Aí vai de novo. Ela faz de novo. Mas você continua lá porque você ama, né? Aí você continua sendo humilhado e ela continua te massacrando, porque ela, na verdade, não mudou coisa nenhuma, é a cara de pau, e continua achando que Deus não está vendo. Aí Deus chega no culto de hoje, sabe o que Ele está fazendo? Protegendo você. Abriu os teus olhos. Agora, para quem que Ele está falando, irmão? Eu tenho certeza que é para muita gente que está nos ouvindo também. Então olha só, então Davi, ele ensina isso, como que eu tenho que lidar com o meu erro, porque as pessoas brincam com o erro, brincam com o pecado. Eu errei, pequei. Pode ter certeza que aí dói. E se você estiver nesse barco aí, vai doer em você também. Então pula desse barco enquanto dá tempo, e vai para o barquinho que Jesus vai subir. Mas Jesus só vai subir nesse barco se você tiver algumas coisas, alguns requisitos. Disposto a fazer isso que Davi fez, a confessar os seus pecados, se arrepender dos pecados. Jesus está esperando às vezes uma atitude. Falta uma atitude. Então, aí sim, ele começa a apagar o seu erro, seu pecado. Ele apaga. Porque ele vê um negocinho chamado o que está lá no 51, vamos lá rapidinho.
Tem aqui, ó, o verdadeiro e aceitável sacrifício eterno é o quê? É um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Entendeu? Ah, mas como está meu coração? Está contrito diante dessa situação? Não, está durão, eu só estou fazendo cena. Você vai fazer cena para mim, vai fazer cena para qualquer pessoa, vai fazer um teatro, mas para Deus não tem conversa. Não tem conversa. E tonto é aquele que acredita e continua andando. A verdade é essa. Então Davi, ele entende, tem uma escolha a se fazer, entende o que Deus quer dele, e diz para Deus: no meu íntimo eu reconheço o meu pecado. Sacou? Aí é legal. Aí Davi está falando para Deus: Senhor, tá aí, estou reconhecendo tudo, vou mudar a rota. Sabe aquela pessoa que sempre fala assim para você? A gente já passou muito por isso, né? Talvez a gente já tenha sido assim, ou ainda é assim. Falo que vou mudar no mundo, falo que vou fazer e faço, falo que não vou mais cometer aquele erro e cometo. Ah, mas minha carne é fraca. Não. Sua carne é fraca. Mas desculpa a expressão, mas você, se estiver fazendo isso, ou alguém que você mais esteja fazendo isso, se a pessoa prometeu para Deus que vai mudar várias vezes, não mudou, ela na verdade já não quer mudar. Porque quem quer fazer, irmão, faz a noite virar dia, irmão. Faz o negócio acontecer, irmão. Quem quer, faz. Então a gente vai vendo que 3 pontinhos, eu queria concluir essa mensagem dessa forma, que são necessários para que Jesus esteja no teu lar, para que Ele possa fazer o quê? Apagar, lavar e purificar a tua vida. Primeiro Ele vai apagar, se Ele tem em você um coração contrito. É aí que está. A pergunta está aí: como está teu coração? Como fica seu coração diante do pecado? Ele fica normal ou dói? É aí a pergunta que você precisa se fazer. Porque se seu coração fica, tá tudo bem, você tem que, meu irmão, dobrar joelho, jejuar, orar, me chama no particular, então eu te ajudo. Se você está cometendo pecado e o pecado não tem sentimento nenhum aí dentro, tem alguma coisa errada acontecendo. A gente precisa tratar, precisa cuidar espiritualmente. Ah não, o pecado está doendo, pastor, está doendo, eu vou sair disso aí, eu vou conseguir, eu não vou fazer mais. Aí você está no caminho certo, vai passar a tempestade, vai passar a luta, vai dar uma doída, mas é o seguinte, vai ter consequência. É aí o erro de muito pecador, que faz uns erros pesados e acha que não vai doer nada. Às vezes não dói nem nele, dói em quem está do lado. Aí dói no filho, aí dói na filha, aí dói na esposa, no esposo, e aí está tudo bem, entendeu? E a gente vê um monte de família devastada por causa disso. A gente vê um monte de família que não toma um rumo. Ah, mas a pessoa tem dinheiro, a pessoa é bem, mas olha como está a vida. Irmãos, tem que olhar como está a vida. Às vezes a pessoa é milionária lá, tem dinheiro, tem tudo na vida, mas a vida dela, que ela vive nessa terra aqui, meu irmão, é só por Deus. Então dinheiro não é sinônimo, meu irmão, de paz com Deus, não tem nada a ver. É um erro pensar assim, que o dinheiro traz a paz, o dinheiro traz outras coisas, mas paz, irmão, essa paz é somente Deus. Esquece. Eu conheço particularmente muitas pessoas com muito dinheiro, mas eu conheço pouquinhas pessoas com muito dinheiro e paz do Senhor, que excede todo entendimento do seu lado. Pouquíssimos. Está se tornando raro, sabe? Porque as pessoas não querem entender e praticar isso aqui, meu irmão. Esse é o segredo para você alicerçar o teu lar, a tua casa, o seu trabalho, os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida em todas as áreas, ela profissional, ela financeira, todas as áreas. E Deus vai abrindo teus olhos. Deus está falando: ó, agora ali, ó, Deus vai falando. E olha só, então Ele vem apagar. Então quando você tem um coração contrito e Deus olha para você e fala: esse coração realmente está quebrantado, Ele apaga o seu pecado. Então por isso que a gente fala: pô, tá me acusando
tem um acusador, a pessoa vem me acusar lá do passado. Você está lá? Você está lá no passado? Todo mundo tem erro no passado. Você está lá? Você está onde? Aqui. E você está com quem aqui? Está com Jesus? Então o acusador não é Jesus. O acusador é o diabo. Porque se Jesus está com você, ele já pagou o teu pecado. É isso. É isso. E aí ele te lava. Porque você não vai ficar com Jesus sujo. Aí começa um processo chamado de purificação. Aí você começa a repudiar. É isso que o crente tem que fazer. Repudiar o pecado. Não, isso aqui, cara, é minha carne tem essa, né? Como que é, doutora? Essa queda, essa caída, sei lá. Essa tendência. Nossa, essa tendência, mano. Aí, toda delícia é cultura, rapaz. Hã? Viu? Aprende com sua sogra. Você tem que aprender mais com ela. Você não aprende as coisas. Aí a sogra está na casa do cara, cozinhando, fazendo comida da melhor que tem, que eu ainda não fui convidado, vai ser com você. Imagina o arroz e feijão da dona Eunice. Não, imagina, só olha para ela. O que você acha, Pedro? Deve ser maravilhoso, irmão. Eu quero um dia comer na sua casa arroz, feijão e ovo. Tá bom, e você ficar na sua. Eu estou me contando. Você não precisa estar na sua casa. Deixa que a dona Eunice cuida de tudo. E aí a gente vai vendo que ele vem o quê? Um processo de purificação na nossa vida. Então a gente começa a repudiar, a gente mesmo que tenha disciplinação para determinados pecados da vida, a gente está purificado pelo Senhor ali. Então a gente olha aquilo realmente apetece a gente. Mas o que a gente vai fazer? Não. Porque se eu for para lá, Jesus sai do meu barco. Jesus vai falar, então fica aí. Eu não vou para o seu barco não pode estar sujo. O seu barco tem que estar purificado. Seu barco tem que estar limpo. O barquinho da tua casa tem que estar limpo. O barquinho do teu trabalho tem que estar limpo. O barquinho dos seus pensamentos tem que estar limpo. O barquinho de quem está contigo, meu irmão, tem que estar no meu propósito. Porque senão o que vai acontecer? Jesus não vai fazer parte de nada que seja sujo. Não vai. Mas eu não sei o que eu faço, pastor, que essa situação eu preciso fazer. Então, meu irmão, se apresenta para Deus, já confessa o seu pecado, confessa que está errado. E é o seguinte, agora é o processo. Aguenta o processo, bora. Você pode ter certeza que se você decidiu colocar Jesus no barco, o processo pode ser dolorido, pode ser difícil, mas eu garanto para você que nenhuma tempestade vai afundar o seu barco. Nenhuma tempestade vai pegar o seu barco a ponto, meu irmão, de você ir a pique. Então a gente vai vendo que é maravilhoso isso. Pelo processo de purificação, vão chegar o quê? Um negocinho chamado provação. Porque as pessoas passam que, estou com Jesus, eu estou caminhando, sou crente, eu não vou ter mais provação, meu irmão. Você vai ter provação. Porque você vai aumentando o estágio. Você vai subindo como que é, quando você sobe no jogo, as fases. Vou falar com quem mais? Eu não quero. Rafael já não manja disso. Você está numa fase do videogame. Você passar para outra, o que você precisa fazer? Aprender aquela fase. Pega a molecada mais nova, adora esse assunto. Eu vejo eles se matando lá no joguinho. Pega lá, E aí, para passar, eles perdem, fica bravo, não sei o que lá. Mas é como a gente deveria se sentir quando a gente não atinge a fase que Deus quer que a gente atinja. Na vida verdadeira. A gente devia ficar chateado com a gente mesmo. Fala, caramba, Deus está me dando a oportunidade para eu crescer espiritualmente, eu continuo na mesma. Deus está me dando a oportunidade para eu subir o degrau, eu continuo na mesma pegada, nos mesmos. Ou seja, não. Agora vem o processo, essa aprovação que vem nesse processo, quando Jesus está no teu barco, é para você crescer, é para você amadurecer, é para você ir muito além, para você, meu irmão, viver sobrenatural aí. Porque aí começa esse processinho que a gente está vivendo, em nome de Jesus, de santificação. O que é realmente separado, sabe? Você começa a se separar, as coisas do mundo já não te atraem nada.
Em nada. Você fala, vamos lá para um negócio que tem, mas é uma parada mundana demais, tá assim, cara, tô fora. Ah, mas pastor, eu não posso ir num restaurante com a minha esposa que tem um negócio. Mas o que você quiser, meu irmão. Todas as coisas me são lícitas, mas todas me convêm. Aí você tem que perguntar para Deus. Ah, aquele lugar que eu estou indo lá, se pergunta, está fazendo mal para a tua carne, aquilo tem algum pecado que você comete naquele lugar que você está indo? Tem, então não vai, né? Ah não, eu vou lá, fico de boa, estou ali comendo meu franguinho, meu negocinho, minha boletinha, está tudo certo. Agora, saber que lá vai te levar para o pecado, você vai. Aí você vai no pagodão lá, vai dar certo? Não vai dar certo, irmão. Vai dar certo? Combina comigo. Aí alguém esbarra na tua esposa, alguém mexe com a tua esposa, alguém mexe com a tua esposa, aí você vai no show, não sei ninguém. Vamos já contou o testemunho disso. Aí vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você pode ir? Pode. Você deve? Aí é com você. Aí eu fico olhando Davi olhava a batalha e falava, vou nada mais ali de novo em Batseba. Vou nada. Lá ele. Não vou não. Porque Davi tem uma consciência de santificação com o Senhor. Aí ele vai lá para o Salmo 32, que é a sequência, tá bom? Do 51, vai lá, só para a gente concluir a mensagem, finalizar o culto. Pode chamar as crianças mesmo, por favor. Já aproveita. Quando a gente vai abrir a Bíblia aqui. Olha o que vai dizer o Salmo 32. Bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Mas quem que é que tem um pecado apagado? Quem se arrepende verdadeiramente. Ou seja, é como se Deus desse chances para nós. E é verdade, que são as misericórdias. A gente não merece, mas as misericórdias de Deus nos dão a oportunidade para recomeçar. Ah, eu pequei com a Aline, eu pisei na bola com a Aline, fiz uma coisa que é um pecado, é um negócio feio. Cara, eu tenho que chegar nela e falar, me perdoa, meu irmão. É isso. E recomeçar a minha vida. Talvez a gente nem caminhe junto, mas eu preciso fazer isso como crente. Se olhar nos olhos dela, pedir perdão e ter uma mudança de ordem. Não cometer nunca mais isso com ela nem com ninguém. Então olha só o que diz. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e quem cuja alma não há hipocrisia. É o que ele está falando exatamente do pecado. Caramba, velho. Você errou. Viu que errou. Todo mundo está vendo que você errou. Você vai continuar fazendo mesmo. Só que tem pessoas tão ruins. Que ela pega disso, ela arma de um jeito para dizer que ela não está fazendo. Ela culpa todo mundo. Para tentar sair do erro. E se você vacilar, você está no erro junto. Então a palavra de Deus, que ela está falando, está dando todas as garantias. Olha o que ela diz, olha. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Então o pecado perdoado é pecado confessado. E só para finalizar, vamos no 11. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Até o teu louvor, se não for sincero, o nosso louvor, Deus sabe disso. Então até isso, a gente pode estar aqui, eu não alegarei e tal, mas se não for sincero, não chega no reino, não chega nos céus. Então em nome de Jesus, fiquem tranquilos. Quando situações assim aparecem perto de você, para tentar fazer com que você e o seu barco sejam sujos, sejam afetados, porque aquele que está com Jesus no barco, ninguém consegue entrar para sujá-lo, ninguém consegue entrar para tirar a paz que está ali, ninguém.
Por isso que aqueles que estão alinhados com o Senhor, irmão, renovam as suas forças e voam alto como águia. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que nos assistiu até agora, a paz do Senhor. Fiquem na paz e sejam muito abençoados. Aplauda o Senhor. Deus é maravilhoso. E é